Você já se sentiu diante de situações que parecem grandes demais para você? Problemas que parecem impossíveis de superar, onde o medo e a incerteza querem assumir o controle. E se hoje eu te dissesse que você não está sozinho nessas batalhas? Há alguém maior, poderoso e completamente comprometido em cuidar de você e lutar por você. Não importa o quão difícil seja a sua situação, com Deus como nosso guardião, nenhum mal poderá nos vencer. Antes de começar, quero te pedir algo especial. Tire um momento e escreva aqui abaixo nos comentários: obrigado, Deus, porque sempre me guardas. Faça isso com fé e convicção, realmente acreditando nessa promessa poderosa. Número 1. Se Deus está ao seu favor, ninguém pode estar contra você. Quando Paulo escreveu aos Romanos, ele não fez isso apenas para ensinar doutrina, mas para trazer ânimo, para falar ao coração de pessoas que, assim como você e eu, enfrentavam diariamente problemas reais e desafios enormes. É nesse contexto que ressoa com força a pergunta poderosa: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa frase não é apenas inspiradora, é uma declaração profunda e absolutamente transformadora. Paulo sabia bem que a vida cristã não está isenta de dificuldades, mas também sabia que em cada adversidade o próprio Deus nos respalda com seu poder infinito. Pense um momento nisso. O Deus que criou os céus e a terra, o mesmo que colocou as estrelas no universo, é quem está ao seu lado. E isso não é um simples detalhe, é o ponto crucial que muda completamente a maneira como você vive e enfrenta cada circunstância. Você já percebeu o poder que existe em saber que você tem o respaldo absoluto do Criador? Esse "se" não é dúvida, mas uma afirmação contundente. Deus já mostrou claramente seu favor por nós ao entregar seu Filho Jesus. Isso significa que em cada batalha, cada prova ou dificuldade que você enfrenta, você não está sozinho. Deus não apenas observa de longe, Ele age ativamente ao seu favor. Agora, lembre-se de algo muito importante. Ter Deus ao seu favor não significa que você nunca experimentará dificuldades. Claro que haverá momentos difíceis, momentos em que a oposição parece esmagadora. Mas o maravilhoso é que nenhuma dessas dificuldades tem a última palavra na sua vida. Seja um problema financeiro que parece impossível, uma crise familiar que machuca profundamente, ou até lutas internas com dúvidas e medos, nenhuma dessas situações pode prevalecer diante do poder soberano de Deus. Ao longo de toda a Bíblia, desde Moisés diante do faraó até Davi perante Golias, uma verdade se mantém constante: Deus sempre tem a vitória final. E essa mesma mão vitoriosa continua hoje presente na sua vida. Quando você entende verdadeiramente que Deus está com você, algo poderoso acontece dentro de você. O medo começa a perder sua influência. Você começa a caminhar com uma atitude de fé, não porque ignora a realidade dos seus problemas, mas porque agora sabe quem está com você no meio deles. E essa certeza não é apenas mental ou emocional, mas profundamente espiritual. Está baseada em algo ainda mais profundo: o amor inabalável de Deus. Esse amor que Paulo menciona um pouco mais adiante, quando diz que nada pode nos separar do amor de Cristo, é exatamente a razão pela qual você pode viver com coragem e esperança. Você não é apenas alguém defendido por um Deus distante. Você é seu filho amado, protegido pessoalmente por Ele. Quando isso se torna sua identidade, a perspectiva com que você enfrenta cada situação muda radicalmente. Você já não reage com desespero ou angústia, mas com uma confiança tranquila e segura. Finalmente, essa confiança profunda deve se manifestar na sua vida diária. Viver consciente do respaldo absoluto de Deus deve levar você a desenvolver um coração cheio de gratidão. Gratidão porque você sabe quem está com você, gratidão porque já não precisa lutar com suas próprias forças, mas tem o Todo-Poderoso ao seu lado, lutando por você.
e dessa gratidão também surge o desejo natural de compartilhar com outros o que Deus tem feito na sua vida. Em meio a qualquer tempestade, seu testemunho será a prova clara de que realmente, se Deus está com você, ninguém pode derrotá-lo. Por isso, hoje mesmo, lembre-se dessas palavras, creia profundamente nelas e viva com convicção, porque a verdade que Paulo proclamou aos romanos continua totalmente certa para você. Se Deus está ao seu favor, ninguém pode estar contra você. Número 2. Habitando no abrigo de Deus, uma vida sob sua sombra. Quando pensamos no Salmo, imediatamente vem à nossa mente aquela sensação calorosa e tranquilizadora que sentimos quando estamos protegidos por alguém que realmente nos ama. Perceba que este salmo não é apenas um trecho bonito para recitar quando sentimos medo, mas contém uma promessa poderosa e uma garantia divina para todos os que decidem viver perto do coração de Deus. Porque sabe, não se trata apenas de buscar refúgio de vez em quando, mas de viver constantemente sob sua proteção. Habitar no abrigo do Altíssimo significa estabelecer nossa residência espiritual exatamente ali, na presença próxima e constante de Deus. Você já pensou no que realmente significa viver sob o abrigo do Altíssimo? Deixe-me te dizer que não é simplesmente pedir ajuda de vez em quando, ou lembrar de Deus somente nos momentos difíceis. Habitar sugere permanência, um relacionamento íntimo e constante com o Criador do Universo. Imagine um refúgio especial preparado exclusivamente para você, um lugar espiritual onde você pode experimentar uma paz verdadeira e profunda, independentemente do que aconteça ao seu redor. Esse abrigo é precisamente a presença contínua e real de Deus, que te cobre dia e noite, onde o medo perde todo o poder e a ansiedade se desfaz diante de sua grandeza. E estar sob a sombra do Onipotente tem um significado incrivelmente profundo. Uma sombra, sabe, é um refúgio natural contra tudo aquilo que ameaça nos ferir. É proteção contra o calor abrasador das circunstâncias difíceis da vida, contra a dor emocional e as tempestades que tentam nos derrubar. Mas há algo muito importante aqui. Para estar protegido por uma sombra, você precisa permanecer perto de quem a projeta. Não dá para desfrutar da sombra à distância. Da mesma forma, acontece com Deus. A proteção divina está diretamente ligada à nossa proximidade e intimidade com Ele. Se você permanece longe, como poderia sentir-se protegido? Eu te pergunto, você realmente busca se refugiar todos os dias sob sua sombra? Deus deseja um relacionamento íntimo com você, uma amizade genuína onde você reconheça que Ele é sua proteção constante. Habitar em sua presença requer fé ativa. Não basta apenas repetir as palavras do Salmo 91, é preciso vivê-las diariamente. Isso implica confiar de verdade, entregar-lhe suas preocupações e não apenas mencioná-las superficialmente. A fé, nesse contexto, é dinâmica, ativa e constante. Não se trata de sentir que Deus está com você, mas de saber com certeza que Ele está, especialmente quando as circunstâncias gritam o contrário. Agora, imagine por um momento o que significa realmente habitar sob a sombra de Deus, no meio de uma crise ou tempestade na sua vida. Talvez você esteja enfrentando problemas familiares, financeiros ou espirituais, mas o abrigo divino é tão poderoso que, em plena tempestade, você pode sentir uma paz sobrenatural, aquela paz que o mundo não entende. É exatamente essa paz, essa calma inexplicável, o sinal mais claro de que você está habitando em sua presença. Deus não promete eliminar todas as dificuldades, mas garante dar paz no meio delas, te sustentar firme quando tudo ao redor parece desmoronar. A maravilha disso tudo é que essa segurança não é exclusiva para alguns poucos privilegiados. Não é um lugar reservado apenas para os perfeitos ou impecáveis. Está disponível para todo aquele que decide se aproximar de Deus com humildade e sinceridade. Você, neste exato momento, pode tomar a decisão de viver permanentemente sob sua proteção.
Não importa o quão distante você tenha se sentido antes, nem quantos erros tenha cometido no passado, Deus está te convidando hoje mesmo a se aproximar e experimentar seu cuidado amoroso. Número 3. Sob suas asas, a doce segurança de sua verdade. Quando ouvimos as palavras do Salmo 91, algo profundo desperta em nosso coração, não é verdade? É como sentir o abraço de alguém que te ama imensamente no momento exato em que você mais precisa. Neste versículo, Deus nos revela a beleza de sua proteção, não como uma ajuda ocasional, mas como um refúgio permanente. Ele diz claramente que, com suas penas, ele te cobrirá, e debaixo de suas asas estarás seguro. Essa metáfora não é casual, é Deus te dizendo pessoalmente que Ele está sempre pronto para te cobrir, para te envolver com seu amor terno e profundo. Quando você ouve a frase, com suas penas Ele te cobrirá, imagine por um momento uma ave-mãe protegendo ternamente seus filhotes. Essa imagem é poderosa porque fala de um amor protetor, materno, caloroso, que vai muito além de um simples ato de defesa. Deus quer que você entenda algo. Sua proteção não é fria nem distante. É próxima, terna, íntima. Ele não apenas impede que algo ruim te aconteça, mas te envolve em sua presença para que você sinta profundamente que não está sozinho. Você já sentiu alguma vez essa proteção tão próxima de Deus? Pense naquelas situações difíceis em que você se sentiu vulnerável, exposto e de repente experimentou uma paz inexplicável. Isso foi Deus te cobrindo com suas asas, te assegurando que Ele jamais te abandonará. Mas o Salmo também menciona que sua verdade será escudo e armadura. Aqui vemos outra dimensão da proteção divina, uma defesa forte, sólida e impenetrável. Se as asas falam de ternura, o escudo fala de força e firmeza. Na vida enfrentamos muitas coisas difíceis, ataques espirituais, críticas injustas, situações que nos desanimam profundamente, e é exatamente aí que a verdade de Deus se torna nossa defesa absoluta. Sabe por quê? Porque quando você se apega à verdade divina, nenhuma mentira consegue penetrar seu coração. Nenhuma mentira sobre o seu valor, sobre o seu futuro ou sobre o que Deus pensa de você pode te derrotar quando a verdade dele está diante de você, te protegendo e te cobrindo. Agora, viver sob essa proteção é mais do que apenas conhecer essas promessas. É levá-las para o cotidiano. Não basta recitar o Salmo, é necessário habitar continuamente na presença de Deus. Você já se perguntou se realmente está habitando sob essas asas ou se apenas se aproxima delas nos momentos difíceis? Deus está te convidando para um relacionamento muito mais profundo e constante. É um chamado para uma fé ativa, real, que transforma cada instante da sua vida. Uma fé que não espera as tempestades chegarem, mas que já vive consciente de que você está protegido, e os benefícios de permanecer sob seu abrigo são incríveis. Quando tudo ao redor parece fora de controle, quando a ansiedade tenta assumir o comando, é ali, exatamente sob a sombra do Altíssimo, que você encontra paz. Aquela paz inexplicável que te permite atravessar tempestades sem se desesperar. É ali que você descobre uma força que nem imaginava ter. Porque ela não vem de você, vem diretamente de Deus, do Onipotente que cuida de cada detalhe da sua vida. Quando você realmente entende isso, sua resposta natural se transforma em adoração e gratidão. Você começa a viver com esperança e segurança. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque sabe em que mãos está. Descobre que não importa o quão forte as ondas batam, você sempre estará seguro sob suas asas. Por isso, hoje quero te encorajar a se aproximar mais de Deus, a confiar plenamente nele, porque é nessa proximidade real e constante que você encontrará a paz que tanto precisa. Então não hesite mais, habite desde hoje sob a sombra de suas asas, porque ali, em sua presença, não há tempestade que possa te alcançar, nem inimigo que possa te derrotar. Número 4.
Quando o mal não tem acesso à sua vida, quando ouvimos as palavras do Salmo 91:10, especialmente aquelas que dizem: "Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda", sentimos imediatamente um alívio, uma paz muito especial que só pode vir de Deus. Mas perceba que essas palavras não são uma fórmula mágica, nem um amuleto para evitar problemas. São uma promessa profunda de Deus, dirigida especialmente àqueles que decidem confiar plenamente nele. Quantas vezes você já foi dormir preocupado com o que poderia acontecer amanhã? Talvez pensando em uma doença, um acidente ou alguma situação inesperada. É exatamente aí que Deus te diz: não temas, eu estou contigo. A essência deste versículo está em uma proteção sobrenatural, capaz de guardar a sua vida e a daqueles que você ama, especialmente nos momentos difíceis. Quando o salmista afirma que nenhum mal chegará a você, o que realmente está declarando é que nenhuma circunstância negativa terá poder suficiente para te destruir ou te arrancar das mãos amorosas de Deus. Não significa que você nunca enfrentará desafios ou dificuldades. Significa que nada virá sem propósito. Que tudo o que Deus permitir em sua vida terá um sentido claro dentro de seu plano perfeito para você. Isso implica entender profundamente que mesmo que você atravesse tempestades, sua vida jamais estará fora do controle soberano e amoroso do Senhor. Agora, deixe-me te perguntar algo. Você já se sentiu vivendo situações que superam suas forças, como se o mal estivesse constantemente à sua porta? Provavelmente sim, porque isso acontece com todos nós. Mas é exatamente aqui que entra essa promessa maravilhosa de Deus, essa garantia divina que você pode reivindicar hoje mesmo para o seu lar. O versículo menciona especificamente que a praga não tocará a sua morada, destacando que a proteção divina vai além de você. Ela alcança toda a sua casa e a sua família. Sabe por quê? Porque quando você decide fazer de Deus o centro da sua vida, você consagra o seu lar como um lugar onde sua presença reina, e um lar assim se torna território protegido, um espaço onde o mal perde autoridade e domínio. Mas lembre-se também de que viver sob essa proteção requer de você uma fé ativa, constante e sincera. Não basta conhecer a promessa. É preciso se apropriar dela por meio da oração contínua e de uma comunhão verdadeira com Deus. Falar com Ele diariamente, compartilhar suas inquietações, entregar suas cargas e preocupações, não de forma ocasional, mas como parte natural da sua vida. Essa conexão íntima permite que você experimente pessoalmente como Deus responde, como Ele protege, como Ele traz paz no meio das situações mais difíceis. Além disso, ao viver confiado nessa promessa, você não apenas experimenta paz, mas também se torna luz em um mundo cheio de medo e incerteza. Quando as pessoas ao seu redor veem como você enfrenta com calma problemas que paralisam outros, elas começam a se perguntar como você consegue. E ali você tem uma oportunidade única de compartilhar com elas a fonte da sua força, mostrando com a sua vida o quanto a proteção divina é real e palpável. Por fim, a reação natural ao descobrir e viver essa segurança divina deve ser uma gratidão profunda e constante. Viver agradecido pela proteção que recebe te torna alguém que inspira e fortalece outros. Seu testemunho será como uma âncora para aqueles que ainda lutam com seus medos, inseguranças e temores constantes. Ao viver uma fé ativa, você está convidando outros a se aproximar desse refúgio eterno que Deus oferece generosamente. Então lembre-se, o mal pode até bater à sua porta, mas se você permanecer firme sob o abrigo do Altíssimo, ele jamais poderá entrar. Viva hoje essa verdade com fé, gratidão e absoluta confiança, porque sob a proteção de Deus, você está no lugar mais seguro do universo. Número 5. Nenhuma arma forjada prevalecerá. Quando a Bíblia diz que nenhuma arma forjada contra ti prosperará,
ela não está apenas tentando te animar com uma frase bonita. O que Deus quer que você entenda é que realmente existe uma força divina capaz de quebrar qualquer oposição, qualquer ameaça, qualquer ataque que tente abalar a sua vida. Imagine por um momento isto. Alguém, em algum lugar, planeja te fazer mal. Talvez fale mal de você ou tente te prejudicar. Mas antes mesmo que essa pessoa possa agir, Deus já está à sua frente para te defender. Você já pensou nisso alguma vez? Deus está comprometido a te proteger com todo o seu poder. A vida não é fácil, e isso não é segredo para ninguém. É bem provável que mais de uma vez você tenha enfrentado circunstâncias complicadas ou pessoas que tentaram prejudicar sua reputação, sua paz ou até sua integridade. Às vezes são ataques diretos e evidentes, mas outras vezes são palavras sutis, carregadas de inveja, críticas injustas ou mentiras destinadas a enfraquecer sua fé e roubar sua paz. É justamente aí que essa promessa ganha vida de um jeito poderoso. Deus te garante que não importa que tipo de arma ou ataque se levante contra você, jamais terá sucesso verdadeiro sobre a sua vida. Pode doer, incomodar e até te confundir por um momento, mas no final, o plano de Deus prevalecerá. A segunda parte deste versículo é igualmente profunda. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Isso é fundamental, porque não são apenas ameaças físicas que podem nos ferir. As palavras também machucam profundamente, não é verdade? Uma calúnia, uma crítica injusta ou rumores que tentam destruir sua reputação são armas forjadas também. Mas aqui, Deus te promete algo muito claro. Ele defenderá a sua honra e restaurará a sua dignidade. Pense naquelas vezes em que você sentiu o peso de palavras injustas sobre você ou sobre alguém que você ama. Deus viu cada palavra, ouviu cada comentário negativo e te garante que nenhum deles terá poder para te destruir, porque Ele mesmo luta em defesa daqueles que lhe pertencem. Claro que isso não significa que você nunca enfrentará dificuldades, porque sempre haverá desafios, conflitos e momentos complicados. Mas a mensagem aqui é muito mais profunda. Deus usa todas essas situações para manifestar sua glória e demonstrar sua fidelidade. Ele não apenas te protege fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente e até psicologicamente. Sua proteção cobre cada área da sua vida. Por isso ele afirma com autoridade que você condenará toda língua que se levantar contra você. Ele mesmo te dá força, sabedoria e autoridade para se levantar no meio do ataque e mostrar, com sua vida e seu testemunho, que nenhuma mentira pode te vencer. Mas deixe-me te perguntar algo. Você está realmente vivendo essa promessa? Porque, sabe, não basta apenas conhecê-la. É preciso crer nela, declará-la e viver cada dia consciente de que essa proteção divina é real e palpável. Como você ativa essa promessa no seu dia a dia? Por meio de um relacionamento profundo com Deus, orando constantemente e afirmando no seu coração que sua palavra é verdade absoluta. Essa é a chave para experimentar essa defesa sobrenatural que só Deus pode te dar. E exatamente essa verdade divina se torna o seu escudo. Nos tempos antigos, os guerreiros usavam escudos grandes e resistentes para bloquear ataques mortais. Hoje, essa verdade de Deus é o seu escudo contra mentiras, dúvidas e medos. A verdade dele é a muralha que impede que críticas te definam, que ameaças te paralisem ou que dificuldades te derrubem. Quando você abraça a verdade de Deus, descobre uma força interior que jamais imaginou ter. Número 6. Tranquilos diante do perigo. Deus peleja por nós. Quando você ouve que o próprio Deus promete lutar por você e que a sua única tarefa é manter a calma, não sente um alívio profundo no coração? Perceba que quando Moisés disse essas palavras ao povo de Israel, eles estavam presos em um cenário impossível. De um lado, o poderoso exército egípcio avançando com fúria,
e do outro, o imenso Mar Vermelho bloqueando qualquer possibilidade de fuga. Você já se sentiu assim alguma vez? Preso entre um problema que parece impossível e um obstáculo que parece enorme? É exatamente nesses momentos que Deus nos diz com firmeza e ternura: eu pelejarei por você, fique tranquilo. Deixe-me te dizer que essa tranquilidade não é fácil de manter, especialmente quando você vê o perigo se aproximando rapidamente. Nossa reação natural é nos desesperarmos, tentar resolver tudo com nossas próprias forças, buscar soluções rápidas que quase sempre terminam em frustração. Mas Deus quer nos ensinar algo profundo e transformador. Nas situações que parecem impossíveis para você, Ele está contigo, agindo ao seu favor de maneiras que você nem imagina. Sim, mesmo que você não veja claramente agora, Deus já está fazendo algo grande e poderoso para te libertar dessa angústia ou situação adversa que te tira o sono. Perceba que quando Deus promete lutar nossas batalhas, Ele fala sério. O poder que Ele tem não se compara a absolutamente nada, nem ninguém neste mundo. Quem poderia imaginar que aquele imenso Mar Vermelho se abriria para que seu povo atravessasse e depois se fecharia exatamente no momento certo para destruir seus inimigos? Da mesma forma, Deus continua agindo hoje. Talvez o seu Mar Vermelho seja uma doença difícil, um problema financeiro que te impede de avançar ou conflitos pessoais que parecem não ter solução. Mas eu te asseguro algo com todo o coração: nada disso é grande demais ou impossível para Deus. Agora, talvez você se pergunte como é possível manter a calma quando tudo ao redor parece fora de controle. A chave é entender que essa tranquilidade que Deus te pede não é passividade ou indiferença. É uma calma ativa, uma fé firme que descansa no fato de que Deus está no controle. É soltar o medo, deixar de lado a angústia e permitir que Ele assuma as rédeas. Quando você para de lutar com suas próprias forças e confia na intervenção divina, descobre uma paz verdadeira que o mundo não pode te dar. E essa paz, acredite, não é fruto do seu esforço, é resultado direto de saber que você está nas mãos do Todo-Poderoso. Além disso, a fé que Deus te pede não é passiva. Às vezes, acreditar em suas promessas significa dar passos que parecem totalmente ilógicos do ponto de vista humano. Você consegue imaginar como o povo de Israel se sentiu ao ver o mar se abrindo diante deles? Deus esperava que eles confiassem o suficiente para avançar, para dar aqueles primeiros passos rumo ao impossível. Da mesma forma, Deus espera que você confie nele mesmo, sem entender completamente como ou quando o milagre acontecerá. Sua fé precisa ser corajosa e ativa, porque quando você obedece à voz de Deus, verá o impossível se tornar realidade diante dos seus olhos. E mais, viver confiando nessa promessa te torna uma luz em meio ao caos. Já reparou como algumas pessoas perdem totalmente o controle diante da menor dificuldade? É exatamente aí que você, ao permanecer tranquilo no meio da tempestade, dá testemunho da presença real e poderosa de Deus na sua vida. Sua paz interior e sua atitude serena são uma prova viva de que Deus peleja por você. Isso não apenas fortalece a sua fé, mas inspira aqueles ao seu redor a buscarem e experimentarem por si mesmos essa segurança que vem do Senhor. Número 7. Confiando na orientação de Deus quando tudo parece sombrio. Quando você atravessa aqueles momentos tão difíceis que parecem nunca terminar, aqueles dias em que sente que a tristeza, a preocupação ou o medo te envolvem completamente, é exatamente aí que Deus te lembra algo muito importante. Você não está caminhando sozinho. Talvez, neste momento, você esteja enfrentando algo que parece impossível de superar, algo que te mantém preso em um vale escuro e profundo, onde a luz parece não alcançar. Talvez esteja passando por uma doença, por um problema familiar, ou talvez sinta que as circunstâncias que vive são pesadas demais para carregar sozinho.
Mas, bem no meio dessa escuridão, ele te assegura: eu estou contigo, não temas. O rei Davi sabia perfeitamente o que significa viver dias difíceis. Ele mesmo passou por momentos de perigo, perseguição e dor emocional profunda. E mesmo assim, escreveu com firmeza estas palavras: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Sabe por que Davi conseguiu dizer algo assim? Porque ele entendia profundamente que a presença de Deus faz toda a diferença. Davi não estava dizendo que jamais enfrentaria problemas, nem que as dificuldades não chegariam. O que ele afirmava era que, mesmo atravessando esses vales, a companhia de Deus seria suficiente para acalmar seu coração e lhe dar forças para continuar. Repare em algo muito interessante no versículo. Ele menciona especificamente dois instrumentos usados pelo pastor: a vara e o cajado. Esses instrumentos não são apenas detalhes simbólicos. A vara serve para proteger as ovelhas, defendendo-as de qualquer ameaça, enquanto o cajado serve para guiar aquelas que se afastam do caminho seguro. Sabe o que isso significa para a sua vida? Que Deus não só te protege quando a tempestade vem ou quando o perigo se aproxima, mas também te guia com paciência, especialmente quando você se sente perdido ou confuso. Deus sabe exatamente quando você precisa de proteção e quando precisa de direção. Ele não te abandona no vale, mas vai à sua frente, garantindo que você caminhe em segurança até o outro lado. Talvez neste momento você esteja se perguntando: mas por que Deus permite que eu passe por vales tão difíceis se Ele me ama tanto? É natural fazer essa pergunta, mas deixe-me te dizer algo. Os vales escuros nunca são o destino final. São parte do caminho rumo a algo melhor. Rumo a uma maturidade espiritual maior e a um relacionamento mais profundo com Deus. É justamente aí, nesses momentos sombrios, que você aprende a depender totalmente da sua presença. Descobre que, mesmo que não veja claramente naquele instante, Ele está agindo na sua vida, te transformando de dentro para fora. É verdade que muitas vezes as situações que você enfrenta parecem não ter solução, parecem desafios impossíveis de vencer. Talvez, agora mesmo, você sinta que está no meio de uma tempestade interminável, um diagnóstico inesperado, uma crise familiar dolorosa ou problemas no trabalho que parecem sem saída. É exatamente aí que a confiança em Deus se torna sua força mais poderosa. Quando você decide confiar na intervenção dele, mesmo quando sua razão não entende completamente, você começa a viver com uma paz diferente, uma tranquilidade que surpreende até quem está ao seu redor. Sabe por que isso acontece? Porque você deixa de confiar nas suas próprias forças e nas circunstâncias que mudam o tempo todo e passa a confiar no Deus eterno e imutável. Sua tranquilidade não vem da ausência de problemas, mas da certeza absoluta de que Ele está lutando ao seu lado e te guiando em cada dificuldade. Essa confiança não é passiva nem resignada, é uma fé corajosa que descansa na fidelidade absoluta do Senhor. Número 8. Deus jamais te abandonará. Você já sentiu que os desafios da vida são grandes demais para você? Talvez neste momento esteja passando por uma mudança importante, enfrentando uma decisão difícil ou simplesmente sentindo medo do que pode acontecer amanhã. Sabe, você não é o único. Todos nós já passamos por isso. E é exatamente no meio desses medos que Deus quer que você ouça com clareza estas palavras: esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, porque eu mesmo vou contigo, nunca te abandonarei. Essas palavras não são apenas uma frase bonita para nos consolar. É o próprio Deus prometendo sua presença real, próxima e poderosa, em meio a qualquer desafio que você precise enfrentar. Imagine a cena em que Moisés pronuncia essas palavras ao povo de Israel. Eles estavam prestes a entrar em uma terra desconhecida, cheia de promessas, sim,
mas também repleta de gigantes, cidades fortificadas e inúmeras incertezas. Não parece exatamente aqueles momentos em que você precisa enfrentar algo totalmente novo e sente que não tem forças suficientes? Por isso mesmo, Deus lhes diz claramente: esforcem-se e tenham ânimo, não tenham medo, porque eu vou com vocês. Ele não disse que seria fácil, disse algo muito mais poderoso, que jamais estariam sozinhos em nenhuma daquelas batalhas. É importante entender que esforçar-se e ter ânimo não significa ignorar o medo ou fingir que as dificuldades não existem. Trata-se antes de enfrentar a realidade com a certeza de que você não está sozinho, porque o próprio Deus vai com você. Quando você pensa assim, sua atitude começa a mudar completamente. Não se trata de fingir força, mas de confiar que sua força vem diretamente do Criador do universo. Isso transforma a maneira como você caminha pela vida, porque passa a saber que nenhum desafio pode te superar quando é Ele quem vai à frente abrindo o caminho. Agora, repare em algo muito especial no versículo. Ele diz claramente que Deus não te deixará nem te desamparará. Não importa quantas vezes as circunstâncias pareçam dizer o contrário, Ele jamais se afastará. E quando você entende isso de verdade, começa a viver com um tipo diferente de segurança. Você pode avançar em qualquer dificuldade porque sua confiança já não está em suas próprias forças ou na sua capacidade de resolver tudo, mas no poder inesgotável do Deus que nunca abandona. E essa segurança te liberta do estresse, da ansiedade e do desgaste emocional de tentar controlar tudo sozinho. Mas há algo fundamental que você não pode esquecer. Deus espera que você avance. Assim como Israel teve que dar passos à frente em obediência e fé, você também deve dar esses passos, confiando plenamente nele. A valentia que Deus exige de você não nasce das suas habilidades ou talentos. Nasce exclusivamente da confiança na sua presença. Então, mesmo que você veja gigantes diante de si, mesmo que as circunstâncias pareçam esmagadoras, dê esse passo, acreditando firmemente que o Deus que nunca falha está contigo agora mesmo. E deixe-me te dizer algo, essa confiança é contagiante. Quando as pessoas te veem agir com segurança em meio a situações difíceis, começam a se perguntar como você consegue manter-se tão tranquilo e tão firme quando tudo ao redor parece incerto. Essa tranquilidade, esse ânimo inabalável, é justamente o testemunho mais poderoso que você pode dar do Deus em quem acredita. Porque você não está apenas mostrando coragem, está mostrando ao mundo quem é aquele que te sustenta em cada passo. Finalmente, lembre-se de que, em cada transição ou desafio que você enfrentar, Deus continua sendo o mesmo. Sua presença é constante e imutável, e suas promessas são eternas. Talvez hoje você esteja vivendo uma mudança no trabalho, uma crise familiar ou um diagnóstico difícil de enfrentar. Mas escute com atenção. Deus já está com você nesse vale escuro, nessa situação complicada. Sua tarefa é simples, mas profunda. Confie, avance e tenha ânimo, porque o seu Deus, que jamais perdeu uma batalha, continua fiel ao seu lado. Com Ele caminhando à sua frente, nenhuma dificuldade poderá te derrotar. Número 9. Rodeados pela presença divina, um escudo que não falha. Quando Deus nos diz que estamos rodeados por sua presença, não é uma frase bonita apenas para nos fazer sentir melhor. Deus está revelando uma verdade profunda, uma realidade poderosa que pode transformar completamente a maneira como você enxerga a vida, especialmente quando tudo fica difícil. Sabe o que realmente significa estar rodeado pela proteção divina? Imagine por um momento a cidade de Jerusalém, naturalmente protegida por montes ao seu redor. Essas colinas eram uma barreira real contra qualquer ataque inimigo, uma defesa natural. Da mesma forma, Deus estabeleceu uma proteção poderosa ao seu redor, algo que supera qualquer muro humano, porque é a própria presença dele que te envolve como uma muralha inabalável.
Às vezes, você certamente sente que tudo ao seu redor ameaça te ferir ou destruir sua paz. Problemas no trabalho, conflitos familiares, doenças inesperadas ou preocupações que chegam como flechas de todos os lados. Mas Deus quer te lembrar hoje de algo muito importante. Sua proteção não deixa nenhum lado exposto. Ele conhece cada detalhe do que você vive, compreende sua situação e sabe perfeitamente o que você enfrenta todos os dias. Deus não protege apenas pela frente. Ele observa cada ângulo, cada canto da sua vida. Nenhuma circunstância te pega de surpresa quando você sabe que é Ele quem guarda sua entrada e sua saída, seu presente e seu futuro. Perceba que essa proteção não é temporária nem limitada. Deus promete te acompanhar desde agora e para sempre. Isso significa que não é algo que se ativa só nos momentos difíceis ou quando tudo está bem. O cuidado de Deus é estável, constante, imutável. Não muda conforme seu humor hoje e não depende das circunstâncias externas. Isso quer dizer que você pode descansar tranquilamente, porque essa proteção nunca expira, nunca falha. A fidelidade divina permanece firme, e é isso que realmente te sustenta quando tudo ao redor se move ou parece desmoronar. Agora, deixe-me te perguntar, você já sentiu vulnerabilidade, medo ou ansiedade diante do que pode acontecer amanhã? Todos nós, em algum momento, sentimos essa fragilidade diante de situações que nos parecem grandes demais. Talvez você tenha se sentido vulnerável diante de uma crise econômica, de uma doença repentina ou simplesmente diante da incerteza do futuro. E é justamente aí, quando essa sensação te invade, que você precisa lembrar das palavras de Deus. Eu estou contigo, eu não vou te deixar. Sentir medo é normal, mas Deus quer que você lembre que não está indefeso. Ele mesmo é o seu escudo. E não um escudo qualquer, mas um escudo que jamais pode ser quebrado ou atravessado. E essa promessa não se limita apenas à sua vida pessoal, mas também aos que você ama, seu lar, sua família, as pessoas que você carrega no coração. Você sabe o quanto valoriza proteger quem ama. Então, imagine o quanto mais Deus valoriza proteger você e aqueles que te são preciosos. Um lar onde Deus está presente, onde seu nome é honrado e onde se busca continuamente sua presença, se torna um lugar protegido sobrenaturalmente. As tempestades virão, sim, mas jamais poderão destruir o que Deus decidiu guardar com sua mão poderosa. Além disso, pense no impacto que essa consciência tem no seu dia a dia. Saber que você tem essa proteção divina garantida significa que você pode avançar com coragem, sem se paralisar diante das dificuldades. Pode enfrentar novos desafios, assumir responsabilidades ou tomar decisões difíceis, sabendo que não está caminhando sozinho. Deus te acompanha passo a passo, mostrando como agir, como avançar e como resistir às pressões ao redor. Essa certeza transforma radicalmente a forma como você vive. Número 10. A guerra não é sua, mas de Deus. Às vezes você se depara com problemas que parecem gigantes, batalhas tão grandes que você simplesmente não sabe como enfrentar. Situações em que você olha ao redor e pensa, isso é demais para mim. Já aconteceu com você? Talvez esteja vivendo algo assim agora mesmo. Uma crise financeira que você não sabe como resolver, uma doença inesperada que te paralisa, conflitos familiares que desgastam seu coração ou uma ansiedade que te rouba o sono todas as noites. Seja qual for essa batalha, hoje Deus quer te lembrar de algo poderoso. Essa luta não é sua, é dele. Deixe-me te contar algo especial. Na Bíblia, houve um rei chamado Josafá, que enfrentou exatamente essa sensação que você e eu já tivemos tantas vezes. De repente, chegou a notícia de que um exército gigantesco vinha contra ele, pronto para destruir tudo. Josafá sabia que suas forças eram insuficientes para enfrentá-los. Consegue imaginar como ele se sentiu ao ver essa ameaça?
Certamente da mesma forma que você, quando recebe más notícias ou quando os problemas parecem se multiplicar sem controle. Mas Josafá fez algo incrível. Em vez de se desesperar ou buscar soluções humanas, ele reuniu o povo e juntos buscaram a face de Deus em oração. Foi então que Deus falou com clareza através de um profeta e disse estas palavras maravilhosas: Não temais, nem vos assusteis diante desta grande multidão, porque esta guerra não é vossa, mas de Deus. Veja como isso é profundo. Deus não disse que não haveria batalha, nem que os inimigos desapareceriam de imediato. Ele apenas lembrou que essa luta não precisava ser travada sozinha. Aquela batalha, aquele momento de crise, já estava nas mãos do Todo-Poderoso. Sabe o que isso realmente significa para você hoje? Que suas batalhas mais difíceis não foram feitas para serem vencidas apenas com suas forças. Claro, você tem responsabilidades e sim, deve tomar decisões, mas no final das contas, o resultado não depende exclusivamente de você. A vitória não vem da sua força, da sua inteligência ou dos seus recursos. Ela vem da intervenção poderosa do Deus em quem você confia. Ele conhece perfeitamente a batalha que você enfrenta hoje, já sabe como tudo vai terminar e tem planos específicos para te resgatar e glorificar seu nome por meio da sua vida. Agora, pense em algo importante. Mesmo que Deus diga claramente que a batalha é dele, ele também espera uma resposta da sua parte. Não é para você ficar parado, mas para agir com fé ativa e confiança profunda em seu poder. No caso de Josafá, Deus pediu que eles marchassem para o campo de batalha e começassem a louvá-lo antes mesmo de ver o resultado. Consegue imaginar como isso deve ter parecido estranho? Louvar antes da vitória. Mas é assim que Deus age. Muitas vezes, o que Ele te pede parece ilógico ou impossível, mas é justamente ali, no meio da sua obediência e adoração, que milagres extraordinários acontecem. Porque existe algo muito importante. Sua adoração em meio à crise é uma arma espiritual poderosa. Quando você louva a Deus, você reconhece sua grandeza, sua soberania e diminui o poder daquilo que te ameaça. É uma declaração corajosa que diz: confio em ti, Deus, mais do que nas minhas circunstâncias. Foi exatamente isso que levou o inimigo de Josafá a se confundir e acabar derrotando a si mesmo. E Deus continua fazendo o mesmo hoje. Em meio às suas circunstâncias mais impossíveis, Ele pode intervir de forma sobrenatural, te dando vitórias que você jamais imaginou. Hoje, quero te convidar a viver essa verdade. Entregue a Deus a batalha que você está enfrentando. Descanse na segurança de que Ele tem controle total sobre o desfecho. Sim, é difícil soltar a preocupação, parar de tentar resolver tudo com suas próprias forças, mas é justamente nessa entrega total, nessa confiança absoluta, que você encontrará a paz que tanto precisa. Número 11. Sob a sombra de Deus, um guardião à sua direita. Sabe, há momentos na vida em que você sente que todo o peso do mundo caiu sobre seus ombros, dias em que você avança, mas parece que cada passo é mais difícil do que o anterior. Às vezes, você até duvida se conseguirá continuar. É justamente nesses instantes de incerteza, quando você se sente cansado e sem forças, que Deus quer te lembrar de algo profundo e muito especial. Eu sou o teu guardador, a tua sombra, à tua direita. Não são palavras casuais, são a promessa viva de Deus para você neste exato momento. Quando o salmista escreveu essas palavras, pensou em pessoas que, assim como você e eu, caminhavam longas distâncias cheias de perigos rumo a Jerusalém. Mas não é assim também a nossa vida diária? Cada dia é uma jornada com momentos difíceis, com provas e lutas, situações que às vezes parecem impossíveis de enfrentar sozinhos. No meio desse caminho que você percorre, o próprio Deus se apresenta como o seu guardião. Não se trata apenas de uma vigilância passiva. Deus te protege ativamente. Ele está atento a cada detalhe, a cada perigo, inclusive aqueles que você nem consegue perceber.
Ele não se cansa, não se distrai e jamais deixa de cuidar de você. Pense nisso. O Senhor é o teu guardador. Não diz simplesmente que Deus vigia de longe. A Bíblia enfatiza que Ele é o seu guardador pessoal, um protetor próximo que permanece constantemente ao seu lado. É uma presença tão íntima quanto a sombra que caminha contigo todos os dias. Você já tentou se separar da sua sombra? Impossível, não é? Da mesma forma, Deus nunca se separa de você. Ele é a sua sombra protetora, essa presença refrescante que alivia a sua alma quando a vida parece insuportável, quando você sente que os problemas queimam e desgastam o seu coração. Agora repare no significado de Deus estar à sua mão direita. Na Bíblia, a mão direita simboliza força, autoridade e ação. Deus está te dizendo que Ele está exatamente ali, ao lado da sua força, do seu esforço, das decisões importantes que você precisa tomar. Já sentiu insegurança ou medo ao enfrentar decisões difíceis? Todos nós já passamos por isso, mas Deus quer que você saiba que, exatamente ali, à sua direita, Ele te acompanha e te sustenta. É uma promessa tão real e concreta quanto a sombra que você projeta no chão. Talvez agora mesmo você esteja passando por circunstâncias que te fazem sentir vulnerável ou inseguro. Talvez tenha medo pela saúde de alguém que ama, preocupações sobre sua situação financeira, ansiedade por causa de problemas no trabalho ou em casa. Seja o que for, lembre-se de que Deus está presente, cercando você com sua proteção completa. Nada escapa ao seu cuidado. Absolutamente nada. Desde os pequenos detalhes do seu dia até as situações gigantes e difíceis de administrar, Deus está presente, cuidando de você em cada momento. E lembre-se, essa proteção não tem data de validade. Deus é o seu guardador agora, amanhã e sempre. Desde o momento em que você abre os olhos pela manhã até a hora em que volta a descansar à noite, Ele está com você. Quando acordar e orar, lembre-se dessa verdade poderosa. Quando caminhar para o trabalho ou para a escola, ou quando enfrentar dificuldades inesperadas, repita dentro de si: Deus é a minha sombra protetora, meu guardião eterno. Você percebe como essa promessa pode mudar sua maneira de viver? Você já não precisa enfrentar cada dia com ansiedade ou medo. Agora pode avançar com uma paz verdadeira e profunda, sabendo que nunca caminha sozinho. Deus está contigo, passo a passo, protegendo cada movimento, cada decisão. E essa segurança, acredite, transforma radicalmente a forma como você encara os desafios. Número 12. Anjos em guarda. A defesa invisível de Deus. Certamente, em algum momento você já se perguntou se realmente existe essa proteção invisível que a Bíblia menciona tantas vezes. Talvez você tenha passado por situações em que parece que algo, uma força inexplicável, interveio ao seu favor no momento exato, quando tudo parecia perdido. E veja, você não está imaginando coisas. Deus promete claramente que seus anjos estão ao redor daqueles que o respeitam e confiam nele. E eles não estão ali apenas observando. A Bíblia garante que esses anjos nos defendem ativamente, intervêm justamente quando mais precisamos. Lembre-se de como o rei Davi falou sobre essa verdade tão poderosa. Ele mesmo experimentou uma proteção sobrenatural em situações que pareciam impossíveis. Davi viveu momentos de perigo constante, perseguições implacáveis, inimigos que buscavam tirar sua vida. Mesmo assim, ele pôde declarar com absoluta segurança: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Por que você acha que Davi estava tão seguro disso? Porque ele viveu isso pessoalmente. Ele viu Deus enviar anjos várias vezes para livrá-lo do perigo, de armadilhas ocultas, de inimigos mais fortes do que ele. Agora, deixe-me te perguntar algo bem pessoal. Você já se sentiu cercado por perigos, ameaçado por situações maiores que suas forças?
Talvez sejam dificuldades financeiras, ameaças que parecem impossíveis de superar, ou aqueles momentos em que você sente uma pressão espiritual tão intensa que parece não haver saída. É exatamente nesses momentos que você precisa lembrar desta promessa poderosa. Você não está sozinho nem desprotegido. Deus enviou seus anjos para te proteger, para cercar sua vida e impedir que o inimigo cumpra seus planos contra você. Talvez agora você esteja pensando: como posso ter certeza de que essa proteção angelical também está comigo? A chave está em algo essencial: o temor reverente a Deus. A Bíblia não fala de um medo que paralisa, mas de um respeito profundo pelo Senhor. Esse temor reverente significa reconhecer quem Deus é, honrá-lo com sua vida e obedecer sua palavra com sinceridade. Quando você vive dessa forma, abre espaço para um nível de proteção que vai além do visível, porque o próprio Deus assume a responsabilidade de cuidar de você, usando seus anjos para livrá-lo de todo perigo. Isso não significa que você não enfrentará dificuldades. Claro que enfrentará. A vida tem suas lutas inevitáveis. Mas a diferença é que quando você confia em Deus, pode enfrentá-las com paz e segurança. Porque mesmo que você não veja esses anjos com seus olhos naturais, você consegue perceber claramente como eles te acompanham, te fortalecem e intervêm de maneiras que você nunca conseguirá explicar completamente. Quantas vezes você sentiu aquela mão invisível afastando perigos do seu caminho? Quantas vezes achou que algo ruim aconteceria e, de forma inexplicável, tudo acabou bem? Foi exatamente aí que Deus enviou seus anjos para proteger a sua vida. Além disso, viver consciente dessa proteção angelical muda totalmente sua perspectiva diante das dificuldades. Você já não caminha com medo ou dúvida, mas com confiança absoluta, porque sabe que uma força espiritual poderosa te respalda. Isso te impulsiona a enfrentar situações complicadas com serenidade e coragem, sabendo que Deus, através de seus anjos, luta as batalhas que você não consegue enfrentar sozinho. E acredite, essa certeza traz uma calma profunda até o coração mais aflito. Número 13. A fidelidade de Deus que guarda e fortalece seus filhos. Há momentos em que talvez você tenha sentido que tudo ao seu redor está desmoronando, não é? Circunstâncias difíceis que abalam sua fé. Dúvidas que fazem você se perguntar se realmente consegue continuar. É normal que isso aconteça, porque todos enfrentamos situações que parecem fugir do nosso controle. Mas deixe-me te dizer algo profundamente poderoso. Mesmo que tudo mude, mesmo que as pessoas falhem, mesmo que seus planos se rompam, Deus sempre permanece fiel. Sua fidelidade não depende das circunstâncias, não varia com o tempo e não se enfraquece diante das suas dúvidas ou erros. Veja bem o que diz a palavra. Mas fiel é o Senhor, que vos fortalecerá e guardará do mal. Quando Paulo escreveu essas palavras aos crentes de Tessalônica, eles também estavam vivendo tempos difíceis, perseguições, conflitos internos, momentos em que a confusão parecia dominar. Isso te soa familiar? Com certeza, porque muitas vezes você também já se viu lutando com problemas grandes demais ou dúvidas que tentam enfraquecer sua confiança, mas é exatamente aí que essa promessa brilha com mais força. É o próprio Deus quem te fortalece, quem te sustenta firmemente em meio às tempestades, impedindo que sua fé desmorone. A fidelidade de Deus vai muito além de uma simples promessa. Ela faz parte do seu caráter eterno. Não importa o que aconteça, Ele nunca quebra sua palavra. Deus não é como nós, que às vezes prometemos e não cumprimos. Sua fidelidade é constante, perfeita e imutável. Isso significa que você pode confiar nele não apenas hoje, mas amanhã, depois e durante toda a sua vida. Consegue imaginar o quanto essa realidade é poderosa para o seu dia a dia? Deus não apenas está com você,
Ele se compromete a fortalecer sua vida em todo momento, em cada batalha, em cada prova. Além disso, essa fidelidade se manifesta especialmente na maneira como Deus protege sua vida do mal. Vivemos em um mundo difícil, cheio de perigos visíveis e invisíveis. Existem ameaças que tentam roubar sua paz e circunstâncias que querem fazê-lo duvidar do amor e do cuidado de Deus. Mas Ele promete te guardar, te proteger como um pai que cuida do filho amado. Isso não significa que você nunca enfrentará problemas. Significa que nenhuma dessas situações terá a palavra final sobre sua vida. Deus coloca um escudo espiritual que impede qualquer circunstância de destruir sua fé ou arrancar você de suas mãos poderosas. Talvez você esteja se perguntando como experimentar realmente essa proteção e força. O que deve fazer para viver essa segurança constante que Deus oferece? A resposta é simples, mas profunda. Permaneça perto dele. Fortaleça sua relação com Deus diariamente. Busque momentos para conversar com ele em oração, medite em sua palavra e lembre sempre da sua fidelidade. Ao fazer isso, você perceberá como sua vida começa a mudar. Sentirá uma força interior que antes não tinha e uma paz que não depende do que acontece ao redor. Quando você entende profundamente a fidelidade de Deus, o medo do futuro começa a desaparecer. Você consegue tomar decisões importantes com tranquilidade, porque sabe que Ele dirige seus passos. Consegue enfrentar dificuldades com coragem e confiança, não em suas próprias forças, mas na promessa segura da sua presença constante. Não acha maravilhoso viver assim? Viver sabendo que você está protegido, fortalecido e guardado pelo Deus que nunca falha. Por isso, hoje quero te convidar a viver plenamente essa verdade. Mesmo que tudo ao seu redor balance, lembre-se, é Deus quem te sustenta com firmeza. Ele é fiel, não importa o que aconteça. Essa verdade deve encher seu coração de gratidão e esperança todos os dias. Você não precisa viver com ansiedade ou medo, porque sua vida está segura nas mãos do Deus que prometeu te guardar e te proteger até o fim.